Eu tô aqui com a dupla, o fazedor de tubo e o outro é fazedor de rede. Pesco dos dois jeitos. Pesco Peixe e pesco almas. O senhor é pescador de peixe e de alma. O seu Zé Duarte, ele faz tubo já há muitos anos, né, seu Zé? Mais de 25 anos. 25 anos para cisterna. Mas agora a conversa nossa vai ficar com o pastor Estevaldo. Como que é seu nome completo, Estevaldo? Estevaldo Vanner de Carvalho. Ah, por isso que o seu menino é Júnior Carvalho, né? Estevaldo Júnior de Carvalho. De Carvalho. Você é natural de onde, Estevaldo? Eu sou natural de São Sebastião do Paraíso. Terra boa, hein? Mineiro. São Sebastião do Paraíso. E há muitos anos, pastor? Bom, Você nasceu que dia lá? Eu nasci dia 8/8/47. 47, tá com 70 e poucos anos. 75. Vou 76. 76. Parabéns. Quem são seus irmãos? Eu tenho... todos os dois já faleceram. É o Estábio e Edna. Nós éramos três irmãos. E faleceram todos. Faleceu os dois irmãos, faleceu o pai, faleceu a mãe. Ficou só eu. Da família? Da família. Não, mas o seu pai, o nome dele? Meu pai, Antônio Ferreira de Carvalho. E a mãe? Maura Arantes de Carvalho. Você conheceu a avô, não, né? Que o pai do seu pai? Não cheguei a conhecer. Esse Ferreira dele era de onde? De Pratápolis. Minas Gerais. Minas Gerais. Pertinho aqui. Meu pai, meu avô, O avô. minha avó, eu conheci minha avó. Como que ela chamava? Ana. Ana? Ana Maria de Jesus. E morava onde? Pratápolis. Em Pratápolis. Daquela região. Porque aqui tem uma família Ferreira muito grande, de Pedregulho. E você morou em Pedregulho, eu estava... Não sei. Como é que você chegou em Pedregulho? Mas não é aquela família, né? Não É. Não é das nossas. Eu cheguei em Pedregulho em 85. Casou lá, como é que é? Não. Quando eu vim eu já era casado, né? Eu casei dia 28 de janeiro de 66. Ali foi um campo de trabalho seu da Igreja Assembleia de Deus, ou seja, né? Não, ali é o seguinte, eu dirigi um trabalho em Itaú de Minas, né? Sim. E eu trabalhava na companhia. Trabalhava na Cimento? companhia Itaú. Itaú. Eu trabalhei lá 20 anos. Mexer. Aí quando começou a entrar aquele plano Collor, aí mandou dos 2.800 funcionários embora. Nessa leva eu saí, em 85, começo de 85. Aí eu vim aqui em Franca, num congresso da Assembleia de Deus, que era até então aqui no Champanhar, né? E eu gostei demais aqui da região. E tinha uns irmãos de lá de Itaú que já tinham mudado pra cá. Não, vem pra cá, agora só saiu da companhia, vem pra cá, que tem muito serviço e tal. E eu vim. Eu vim, fui morar lá na Vila São Sebastião. E ali eu fiquei uns 2 meses morando ali, congregando num lugar, no outro e tal. Aí o pastor Edinho mandou o pastor Justino me chamar. Ó, eu preciso de um obreiro lá para Pedregulho. Você topa aí? Pai, se a obra está precisando, e eu estou à disposição de Deus e do ministério. Aí ele mandou o pastor Justino conversar comigo. Aí o pastor Justino falou para mim o seguinte: pô, então você vai? Vou. Ó, Pode ficar. Só que tem o seguinte, só que não vai ter salário, não vai ter nada. Lá tem uma casinha no fundo da igreja, se você quiser morar lá, você mora lá. Você tem alguma renda, algum dinheiro aplicado, alguma coisa para você sobreviver? Não, eu não tenho nada. Mas se Deus está mandando, Ele cuida. E eu vou. E aí eu fui para Pedregulho em 80, finalzinho de 85.
E em Pedregulho eu fiquei 4 anos e meio. Você lembra lá, eu fiz um grande trabalho ali. Deus me abençoou de uma forma que não tem nem explicação, porque era uma igreja morta na época. Você lembra? É. Não tinha ninguém. Aí a gente foi para lá, Deus começou a trabalhar e foi chegando gente, eu fui ganhando gente, fiz um trabalho na cadeia, eu entrava dentro da cela com os presos. Dentro da cela. Sou Clementina era o carcereiro. Aí quando eu chegava lá, todo mundo era revistado. Todo mundo, eu não. Eu nunca pus na mão, né? O senhor não. O senhor tem carta branca, o senhor pode entrar aí. Aí eu entrava dentro da cela, trancava a cela com os presos, eu junto com os presos, e eu pregava a palavra de Deus lá. Lá eu ganhei 4 almas, que hoje são 4 presbíteros. 4 obreiros. O nome desse, seu? Olha, tem um que até tá morando lá, sabe? Chama José. Ele aconteceu um fato com ele aqui em cidadezinha aqui perto de Jericoara. E na época ele era solteiro, envolveu com uma turma mau elemento e acabaram assassinando um casalzinho de velho. Pode abrir aí, irmão. Não estraga não. E não foi ele que assassinou, mas ele estava junto. Fica longe. Eles prenderam ele. Aí nós fomos lá pregando para ele, ele aceitou Jesus, rapaz. Aceitou Jesus e deu um obreiro bom. Hoje ele está na Madureira. Né? Os outros 3, eu não me lembro mais o nome, porque faz muito tempo, né? É, muito tempo, é. Faz 85 muito tempo. eu Mas conheci. todos 3 se tornaram obreiros. E ali Deus fez um grande trabalho, eu fiquei 4 anos e meio ali. De lá eu vim para Santa Terezinha. Quando eu estava na sede, numa reunião de obreiro, o pastor me chamou, o pastor Edinho. Ó, eu estou precisando de um obreiro para São José da Bela Vista. Você quer ir para lá? Eu falei, vou. Qualquer lugar que vocês me mandar eu vou. Estou à disposição do ministério e de Deus. Então tá bom. Aí passou um pedacinho e mandou me chamar de novo. Ó, mudei o negócio aqui. O Valdivino, o pastor Valdivino, está em São José. E ele pediu para sair. Só que agora ele conseguiu arrumar um emprego para os 2 filhos dele lá, está bem empregado, agora não quer sair mais. Então, você não vai mais para São José da Bela Vista, você vai para Santa Terezinha. Você conhece, tá? Eu falei, não, é uma igreja grande. Falou assim para mim, será que você vai dar conta? Pastor Edinho. É. Será que você vai dar conta? Aí eu peguei e falei, não, é o seguinte, pastor Edinho, eu estou na mão de Deus, na mão do ministério. O senhor está me mandando para lá, eu vou. Em obediência a Deus, em obediência ao ministério. E vamos ver o que vai acontecer. Se eu não der conta, o senhor envia outro obreiro. Mas eu vou fazer a minha parte. Né? Não, tá bom, vou mandar. Aí fui para lá. Quem era o pastor na época lá era o Inacim, o pastor Inacim. Inclusive foi o Inacim que me apresentou para o pastor Edinho para mandar para lá. Falou, o obreiro da Santa Terezinha, o pastor Ceval está em Pedregulho. Aí fui para lá, cheguei lá. Na época a igreja tinha 220 membros. 220 membros. O Belchior estava lá. Hein? O Belchior estava lá, os irmãos dele, cunhado, tudo lá. Tudo. Aí o que aconteceu? Eu fui para lá. A primeira reunião que eu fiz lá, eu assumi numa Santa Ceia no sábado, marquei uma reunião para domingo com os obreiros locais ali. Aí eles foram, quando eu cheguei lá eu até assustei. Tinha uns 50 obreiros. 50 obreiros. Aí eu fiz a reunião e tal, fui muito bem sucedido na reunião. E Deus abençoou, eles me receberam de braços abertos. Comecei a trabalhar lá. E Deus fez uma obra tão grande. Deus fez uma obra tão grande, pastor Ronaldo. E foi salvando alma.
foi salvando, e a igreja foi enchendo, e lotou, superlotou, de uma forma que os corredores da igreja ficavam aquele corredor cheio, lotado de gente, em pé, as pessoas assentadas, círculo de oração e mocidade encontrou os bancos no meio, ficou uma coisa. E um dia eu estava lá, no culto de domingo, o pastor Milton, que hoje é um evangelista, ele é o sogro do Davi Nepomuceno. Ele foi pedindo licença para o povo, foi lá no púlpito. Falou, pastor, como é que vai fazer? Como é que vai fazer? Eu contei ele fora, tem 84 pessoas do lado de fora, sem jeito de entrar para dentro, nem para ficar em pé. Como é que faz? Ele falou, você vai ter que assistir o culto, participar do culto lá de fora, porque como é que eu faço? Não tem jeito. Púlpito lotado, lotadinha de gente. Naquele dia, o Belchior terminou o culto, ele pegou e me procurou. Falou, pastor, é o seguinte, não tem jeito. E eu, nessas alturas, já estava fazendo uma campanha para comprar o terreno ao lado, ali do prédio antigo. Aí nós agariamos uns fundos lá e tal. Quando eu estava com dinheiro para comprar o terreno, que era o valor do terreno, eu fui procurar a mulher. Ela não quis vender de jeito nenhum. Eu falei, não, nem ver. Porque lá não tem dinheiro que pague aquele terreno. Não vendo. Por dinheiro nenhum. E se a gente comprar o outro no lugar? Não interessa. Não quis vender. Aí o Belchior, nesse dia, me procurou e falou, pastor, eu vou fazer uma proposta para vocês. Se o senhor vê que dá certo, o senhor procura o pastor Edinho e vê o que faz. Aí falou, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar 3 terrenos lá embaixo. O senhor sabe onde é um meio brejo lá embaixo? Eles estão vendendo ali. Eu vou comprar 3 terrenos ali e vou levantar a igreja, eu vou levantar de 400 metros quadrados. Vou levantar, cobrir e o resto vocês terminam. E vocês me dão esse prédio aqui e eu vou ver o que eu faço com ele depois. Se eu alugo para outra igreja, eu vejo o que eu faço. Quando ele falou assim pra mim, o coração, nossa, não posso perder isso de jeito nenhum. Aí, não vi da hora de amanhecer o dia para ir conversar com o pastor Edinho, né? Aí amanheceu o dia, eu peguei o ônibus, naquele tempo não tinha carro, tinha bicicleta, tinha nada, era de ônibus, era busão. Pegava o ônibus lá na avenida, aí eu fui lá na sede, esperei o pastor Edinho chegar, contei pra ele, falei, rapaz do céu, vamos lá. Falei, pastor, só que eu vou falar uma coisa pro senhor, lá é um brejo, lá tem que fazer uma fundação muito bem feita, porque é um brejo. Eu falei, não, hoje a tecnologia, ele falando pra mim, a tecnologia está muito avançada, hoje não tem esse negócio não, você mete a broca lá, vai lá na pedra lá embaixo, e concreta o trem e fica bom. Então o senhor acha que dá? Não, mas não pode perder, pode bater o martelo. E eu, bati o martelo. Isso já estava quase no mês de dezembro. Aí reuniu os obreiros nossos lá e falou, ó, nós vamos requisitar uma firma para fazer o batistaca. Vamos começar dia 2 de janeiro. Fazer o trabalho de fundação. Vamos requisitar o batistaca, só que tem uma coisa, nós vamos pedir um laudo do serviço dele, tudo certinho. Porque ali é um brejo, é um lugar que nós vamos levantar um prédio, então eles têm que garantir a fundação. Tá falando assim, eu tô rindo aqui porque... Vamos pra frente, seu pastor. Aí, pastor Ronaldo, quando foi na Santa Ceia de dezembro, eu fui pra sede, né, porque a gente ia pra sede, participar da ceia. Aí terminou a Santa Ceia, rapaz. O pastor Edinho falou para mim, Estevaldo, é o seguinte, você despede da igreja lá hoje,
porque você vai lá para o aeroporto 1. Falei, mas é a construção, pastor. Não, vou mandar o André para lá. Vou mandar o pastor André é construtor, lá é uma construção pesada, você não é construtor, então o André... Fazedor de rede. O André já é acostumado, depois e tal. Então vai o André para lá. E você vai para o aeroporto 1, a igreja está novinha. Está cheirando tinta. E era verdade mesmo. Aí vim para o aeroporto 1, não, rapaz, se enfrentei uma luta. Porque os irmãos não queriam deixar eu sair de jeito nenhum. Eles queriam ir todo mundo na sede. Eu falei, não vai não, que vocês me acabam comigo. Não vai não, pelo amor de Deus, deixa eu ir lá. Eu vou para Santa Terezinha. Para o aeroporto 1, não tem problema não. E, rapaz, enfrentei uma barra pesada. E a irmã Isa, minha esposa, não aceitou esse tipo de coisa, porque ela achou que o André puxou meu tapete, sabe? Uhum. Ela achou que o André puxou meu tapete e ela não podia nem falar em André, que ela desmaiava. E ela começou a desmaiar assim, ó, um desmaio em cima do outro. E eu levei ela no Elesbon, doutor Elesbon, você lembra dele, uhum, né? Doutor Elesbon, ele dando gadernal e ela desmaiando a mesma coisa, e aquela coisa toda. Dos irmãos aqui do aeroporto 1, na época, a irmã Laurinda, falou, não, pastor, vou fazer um convênio para o senhor lá no regional. E na época o Biali trabalhava no regional. Aí ele falou, não, vou levar no Biali. Aí levei lá, ele olhou, examinou ela. Olhou, falou, não vou receitar nem um comprimido para ela. Falei, mas tá tomando gadernal, ele se parar. Não, pode parar. Não vou aceitar nada. Travessa, ele atingia na Santa Casa. Travessa aqui, ó, tá vendo aquele prédio lá? Lá faz tomografia, vai lá e faz a tomografia dela. Aí já deu, mandou. Fui lá, fiz a tomografia. Levei pra ele, ele olhou, falei, não. Aí, ó, você vai na farmácia de manipulação, manda fazer esse remédio. Aí, é um comprimido que ela vai tomar, só que é 4 em 1. É manipulado, você manda fazer. E toma 1 por dia. Aí mandei fazer, ela começou, o primeiro comprimido que ela tomou já não desmaiou mais. Aí, graças a Deus, aí ela já melhorou, ficou boa. Mas ela ficou com aquele negócio na cabeça. Mudança. Ficou aquele negócio na cabeça. Do André, não podia falar em André, que ela ficava chateada. Eu falei, não, deixa isso pra lá e tal. Mas o mundo, ele gira, né? A roda. A roda. Aí o André foi pra lá e tal. Não acompanhou a fundação. Fizeram o batistaca, deixou 20 centímetros para chegar na pedra embaixo. Puseram o prédio, a hora que fez o piso. Até foi o Herta aqui do 2 que fez o piso lá de granilite. Afundou tudo. Foi aquele desastre, rapaz. Aí o pastor Edinho ficou bravo. Então. O André é consultor, né? Eu não sou. Só que eu não fazia sem o laudo na minha mão, sem o documento na minha mão, eles responsabilizando. Eu não fazia. Eu glorifico a Deus por isso. Aí fiquei aqui 3 anos e meio, 3 anos. Daqui eu fui portinário. Portinário, pastor, eu pegava o ônibus aqui na avenida, 8 horas da manhã no domingo, e eu voltava 11h30 da noite. Lá mesmo eu ficava, lá mesmo eu almoçava, lá mesmo eu tomava banho na casa dos irmãos, ia pro culto, terminava o culto, tinha que atender os irmãos, pegava o ônibus 11h30, chegava aqui em casa 1 hora da manhã. Isso no domingo. E dia de semana eu pegava, às vezes eu ia preciso para lá fazer visita, de noite, de tardezinha eu ia pro culto, sem carro, sem nada, tudo de busão. E Deus fez uma obra muito grande no Portinário, pai. Deus fez uma obra muito grande lá no Portinário. E eu fiquei lá pouco tempo, não chegou 2 anos. Mas a igreja super lotou. Você foi depois do pastor Felipe ou antes? Olha... O pastor Felipe ficou ali um tempo também. Quando eu cheguei lá, parece que o Justino
sumiu temporário, porque ainda não tinha um obreiro. Aí o pastor Edinho mandou o pastor Justino temporário até mandar um. Aí ele me chamou, mandou para lá, eu fui, né? Aí o Justino saiu. Mas o anterior era o Felipe. E eles gostavam demais do Felipe lá. Eu cheguei lá e falei, né, o obreiro aqui é o Felipe, o obreiro aqui é o Felipe, o obreiro aqui. Eu falei, amém, graças a Deus. O Felipe é companheiro, amigo, irmão. Amém, graças a Deus vocês gostam dele. Eu quero que vocês gostem de mim igual vocês gostam dele. Né? Rapaz, e Deus abençoou, eu caí na graça do povo lá. E foi uma benção. Aí pronto, aí Deus começou a batizar com o Espírito Santo e cura divina, e a igreja lotou. Quando a igreja estava lotada, quase, não fazia 2 anos ainda, o pastor Edinho me chamou. Estevão, preciso de você. É só você para resolver isso aí, só você. Irmão, o que é, pastor? Pode falar, fala aí. Ó, eu sei que o Portinari está muito bom. Eu sei, porque o comentário corre, eu sei, tá bom. Mas eu preciso que você vá lá para São Sebastião. Rapaz, o negócio lá não tá bom não. O Tamir saiu, eu deixei o segundo lá, mas não tá certo. O povo não tá aceitando. E teve uns problemas lá que ele vendeu uns terrenos lá da igreja e o povo revoltou e o povo tá revoltado até comigo lá. Uhum. E era verdade. Aí você vai para lá apagar esse fogo lá. Lá vai eu lá para São Sebastião. Aí fui para lá, Deus abençoou. Aí eles vinham comentar o negócio, eu cortava. Não, não é assim não. Você está equivocado. O negócio foi assim, assim, assim. O pastor Edinho fez isso. Vendeu, na verdade, para fazer a casa de recuperação. Que tinha que fazer, precisava. Uhum. Foi para isso. E nós compramos outro terreno e tal, e tal. Aí fui eu acertando a coisa. Falei, ó, vocês estão levantando um falso no pastor Edson. Não faz isso não. Ele é homem de Deus, não faz isso não. É o seguinte, vamos esquecer isso aí desse terreno, nós compramos outro. Terreno. Aí, tudo bem. Aí fiz um aniversário, teve o meu aniversário, eu convidei o pastor Edinho, não podia ir na igreja não. Uhum. Lá não, eles eram tudo revoltados com ele. Ele foi muito bem recebido, acabou o negócio. Acabou, aí ele ia lá, eu convidava na festa dele, sem problema. Resolveu o problema. Fiquei 4 anos e meio lá. Aí o pastor Edinho resolveu pôr setor em Franca. Aí setorizou a cidade. Cada pastor era o presidente do setor. E eu fui ser o presidente da Vila São Sebastião com 8 igrejas. Articulações e ossos. Esse incrível creme possui propriedades. Aí, com 8 igrejas. Aí, com 8 igrejas, aí fiquei ali e tal. E Deus começou a trabalhar. Aí, o rapaz, foi bom, senhor. E o meu setor foi um dos melhores setores. E os outros não deu certo. Aí os outros pastores foram entregando. Um entregou aqui do 3, entregou na Santa Cruz, Brasilândia, foi entregando tudo. Ficou só eu. Aí na reunião de obreiro, aí eu falei, tava só eu no setor, com 8 igrejas. Redondinho, trabalhando certinho, bonitinho, as igrejas tudo funcionando. Aí eu falei para ele, pastor, todos os pastores entregou. Porque, infelizmente, não deu certo. O senhor mesmo está falando aí que não deu certo. Mas o meu setor deu certo. O senhor sabe que deu. Eu estou bem, graças a Deus. As igrejas estão tudo funcionando, tudo bonitinho, está redondinho. Mas, como todos entregou, se o senhor quiser acabar com o setor, está na mão do senhor. Eu fico com a igreja só de São Sebastião. Não tem problema não. Aí fiquei com a igreja de São Sebastião. Aí passou uns tempos, ele mandou eu aqui para o aeroporto 2, eu vim. Fiquei pouquinho tempo aqui, acho que nem um ano. Aí eu fui para vice-presidência. Aí eu fui nomeado, né? E trabalhei como vice-presidente
2 mandatos de 2 anos. 4 anos. Inclusive, hoje, eles me consideram como um vice-presidente de honra. Você pode ir lá na sede que eu tenho a minha cadeira lá, o pastor Isaac não me tira. Essa cadeira é do senhor, né? O senhor vai ficar aqui, ó. Entendeu? O pastor Isaac, ele me honrou e me honra até hoje. E fiquei 4 anos na vice-presidência. Depois fui para o Parque Progresso, dirigi o Parque Progresso 10 anos. Conheci, vamos lá. Voltei para o Aeroporto 2 de novo. Dirigi mais uns 2 anos que eu fiquei por último. Aí passou. Eu estava como vice-presidente, né? Estava como vice-presidente. Aí o Adriano me mandou para aqui para o Aeroporto 1. Em 2013. Que era o Adriano que estava substituindo o pastor Edinho. Então, ele tirou o pastor Oswaldo, estava aqui, mandou o pastor Oswaldo para o Paulistano e mandou eu para cá. E eu estou aqui até hoje. Mas que bom. O pastor Estevaldo, mas que alegria conhecer o senhor e sabendo do seu trabalho. Mas eu, mudando um pouquinho de assunto, e as redes? Como é que o senhor aprendeu a fazer rede? Com quem que o senhor aprendeu? Você é pescador? Como é que é? Toda a vida eu fui pescador, porque minha mãe gostava de pescar, meu pai também. E a gente morava, quando eu era criança, morava lá em Itaú de Minas. Meu pai trabalhava numa usina que estava fazendo da companhia. E lá era pertinho do rio, nós pescava direto. Ali eu comecei a pescar, de anzol, junto com a minha mãe, varinha e tal. Pescador de peixe e pescador de alga. Tinha 2 tios que eles faziam tarrafa. Tarrafa? Eles faziam tarrafa. E eu sempre curiosa. E um tio meu não ensinava para ninguém. Chamava Dionísio, já faleceu todos os dois. Chamava Dionísio. O Dionísio, ele era especialista, só que ele não ensinava para ninguém. E tinha o tio Geraldo Rola, que fazia também, mas ele gostava demais de mim, falava, Vartinho, eu vou te ensinar. E aí ele começou a me ensinar. Ele me ensinou, começou uma tarrafinha para mim. Eu morava em São José do Rio Pardo, eu vinha de trem, naquela época corria o trem de ferro. A Mogiana. Mogiana. Eu vinha de São José do Rio Pardo, aí Itaú de Minas. E eu ficava lá, tio Geraldo Rola. Aí chegava lá, eu estava fazendo tarrafa, e eu ajudava e tal. E ele falou, não, vou te ensinar. Aí me ensinou. A primeira que eu fiz, eu pus em aumento demais, ela abriu demais da conta. Eu gastei aquele monte de linha, rapaz. Falei, nossa, não precisava desse tanto. A minha dá para fazer 2 tarrafas. Mas quando foi na segunda, eu já fiz certo. Aí eu já peguei certinho. E fui indo, aperfeiçoando. Aí eu fazia minhas redinhas para pescar, aí rede ele não ensinou não, eu aprendi assim, ó. De curiosidade, eu via uma rede, eu vou fazer assim, dava certo. Aí comecei a aprender a fazer. Bom, mas eu nunca pensei que as redes um dia ia me servir no ministério, para me ajudar na obra de Deus. Nunca pensei isso. E quando eu fui para Pedregulho, eu já tinha feito umas tarrafas aqui pro São Luís Chororó, lá da Chororó. O São Luís viu uma tarrafa que eu fiz, ficou doido. Falou, compro todas que você fazer. Aí eu fazia e levava para ele. Ele falou, não, vou fazer diferente. Eu vou te mandar as caixas de linha para você, e você faz, eu te pago a mão de obra. Você não precisa nem gastar com linha. Aí eu... pau na máquina. Aí fui pro Pedregulho. Cheguei em Pedregulho, não ia ganhar nada. Não tinha salário, não tinha nada. E tinha madrugada para você fazer rede? À noite? À noite, depois do culto, madrugada. A hora que eu não estava fazendo visita. Entendeu? Eu estava lá na rede. Fazia 3, 4 tarrafas. Vinha entregar pro São Luís. Pegava a grana, ia lá, fazia feira, tudo. Comprava o que tinha que comprar e tal. E Deus não deixou voltar nada.
deixa eu voltar. Aí fiquei 4 anos e meio, vim para Franca. Quando cheguei em Franca, ali na Aruanã, o Joaquim trabalhava lá. O Joaquim me descobriu na Santa Terezinha. Não, você vai trabalhar para nós, você vai entrar na rede para nós e tal. E eu comecei para entrar na rede para ele, para Aruanã. Da Aruanã comecei para o São Luís Chororó também. Depois trabalhei para Motimar. Bom dia. Bom dia. Para Motimar, eles gostavam demais, até hoje eles gostam. E o São Luís Chororó e o Joaquim, eu trabalho para eles até hoje. Faz 38 anos que trabalho para eles. 38 anos. Ô, pastor, só uma curiosidade, como é que o senhor, qual que é a ferramenta que o senhor usa? É uma tabuinha? Como é que era? Uma medida, uma galga? Eu estou querendo aprender, ó. Tem a tabinha, que a malha, o senhor faz meia malha. Meia malha. Então, se o senhor for fazer uma malha 4, o senhor tem que ter uma tabelinha 2. É uma tabuinha, um sarrafinho? Uma chapinha de alumínio. De alumínio. Que eu mandei fazer, tudo certinho, com o meu nome escrito, a numeração, que malha que é, malha 4, malha 5, malha 6, malha 7, até malha 20. Eu tenho tudo certinho, as tabelas. O senhor chega lá e fala pra mim, fala, eu quero uma malha 14, eu vou lá, já pego a tabela 7, é a malha 14, que ela é dobrada. A 7 é 14. E a chumbada, como é que coloca? Aí. A chumbada tem, pra rede tem a tralha de chumbo e boia. Aí você estica no corredor a tralha de chumbo, põe o chumbo primeiro, vira ela, põe a tralha de boia, tá pronta a rede. E ela tem que altura? Tem todo tipo de altura, tem rede de todo jeito. Tem desde 1,20 m até 9 metros de altura. Entendeu? E essa amarradinho dela que ela fica ali, o nó? Aí tem que saber. Aí é a ciência. Aí é a ciência. Por exemplo, eu tô fazendo uma lá. Aí, ó. Aqui, ó. Aqui, olha aí o que ele tá com ele no bolso aqui. Eu nem imaginava isso. Eu tô fazendo uma lá, aqui, ó. Isso aqui é aqui, ó. O senhor amarra aqui, ó. O senhor amarra a linha aqui, pega uma malha, amarra aqui, ó. Você tem que ser certinho. Você vai fazendo até terminar. Terminou, o senhor vira, faz a parte de cima. Entendeu? Aí é o controle da linha. É o controle da linha. Você passa toda a linha para aí? Como é que é? Ou não? Passa tudo aqui. Acabou, o senhor vai lá, pega mais. Entendeu? Como é que chama essa peçazinha? Isso aqui é agulha. Agulha. Isso aqui é agulha. Aqui, aí você tem a malha para você costurando com essa agulha, né? Com essa agulha. Aí tem a tabela. Cada rede não é tudo de um jeito só, não. Tem tabela desse tamanho aqui, ó. Que a manha é grandona. Você tem que ter uma tabela grande. Entendeu? Malha 15? Tem 15, tem 16, 20, 24, fiz até 28 já. Vou pegar pra cucaranha. Lá pro cara. O pastor, me conta mais um pouquinho aqui. O senhor, esse Rio Grande aí, o senhor conhece bastante, né? Conheço o Rio Grande, conheço o Rio das Velhas, tem rancho lá. Conheço Samburá. São Francisco, tem rancho lá no Samburá. Conheço o Rio Grande, lá em cima, nas Furnas. Conheço aqui na Rifaina, conheço na Jaguara, conheço no Peixoto. Conheço tudo isso aqui que você pensar. Qualquer lugar que você falar para mim, eu sei. E peixe? Qual peixe que o senhor pescou mais aqui, que enche o... Eu já peguei todo tipo de peixe. Já peguei todo tipo de peixe. Quando eu vim aqui para o Aeroporto 1, eu pescava lá no Rio das Velhas. Inclusive, nós temos um ranchinho lá. E lá eu pegava muita curimba, curimbonas de 8 quilos, 6 quilos, sabe? Eu vendia, porque eu não tinha um salário à altura, então eu vendia. Eu ia, pescava 2 dias, pegava 150, 200 quilos de peixe e trazia e vendia. Quantas vezes eu fui com o pastor Edinho? Teve uma vez que eu e o pastor Edinho, nós pegou 300 quilos de curimba. Trouxe 300 quilos de curimba. Só curimbona assim, ó. Curimba criada mesmo? E esse tal de mandi? Mandi pega também. É tudo da rede isso? É, tudo da rede. Tudo da rede.
Agora, mas aí a gente vai ficando de idade, pastor. Mas então fala um pouquinho. O senhor deve ser bom de braço para nadar, né? Nada. O seu Zé Duarte tá aqui, ó. Ele é pescador também. Eu não facilito muito, porque a idade chega, né? O senhor nunca passou aperto? Não. Na água, não? Não. Eu teve uma vez lá na represa de Furnas, lá na Nova Barra. Lá atravessava a balsa, né? E aí nós deixava o carro lá, pegava a canoa motorizada e sumia lá pro Rio Grande. Pra cima aqui é o Rio Grande, pra cá é o Sapucaí Grande. Sapucaízão, o senhor conhece lá? Não, já ouvi falar. Então nós pescava mais pro lado do Rio Grande. E nós foi um dia, e eu... Sapucaízão, mas diz que é bom de peixe, Bom né? de peixe. O cara me fala. Aí nós foi, eu mais um colega, pegou essa canoa motorizada e foi. E nós foi lá, pôs as redes e tal. Quando nós devíamos vir embora, desceu a nuvem escura, assim, uma nuvem preta mesmo. Mas ficou baixinha, assim, quase da altura desse poste que a nuvem ficou. E começou um vento. Mas começou um vento, pastor Ronaldo. E o meu companheiro ficou apavorado. Falei, não, apavora não, isso aqui não. Pode ficar tranquilo, não vai acontecer nada. Deus está aqui com nós. Eu já era crente. Deus está aqui. Não vai acontecer nada, não. Aí, foi, passa para cá, deixa eu pegar o piloto. Aí dava aquelas marezão assim, eu fazia aqueles barrancos d'água dessa altura assim, eu fazia aqueles colos assim, ó. Água dos dois lados. Eu metia a canoa no meio aqui, ó. Água para cima, olhava assim, a água tava para cima de nós assim, ó. E eu fui cortando e tal. E aí, Você está no meio da represa? no meio da represa. Aí quando faltava uma distância, como daqui naquela árvore lá assim, ó, eu falei, agora nós não pode encostar. Se nós encostar, afunda. Porque a água batia no barranco lá, ó, e subia 3 metros de altura. E vinha por cima de vocês? E vinha por cima. Eu falei, nós não podemos encostar. E tinha uma pauseira assim, umas árvores assim, eu falei, nós vamos encostar nessa árvore aqui, vamos deixar acalmar o vento. Aí nós encostou. Foi indo, o vento foi acalmando. Foi indo, o meu companheiro, eu estava na cor da camisa do senhor, tá branquinho de medo. Mas eu não tenho medo não, nunca tive. O pescador aqui, isso é história de pescador, não é não? Mas é história verdadeira, né, pastor? É verdadeiro, isso aí Verdade. aconteceu. Aqui na divisa de Minas com... Ô, gente, foi muito bom. Ô, pastor, que coisa boa a gente conversar e registrar esses momentos. Agora vamos voltar um pouquinho ao outro assunto. A família do senhor. O senhor casou aonde? Eu casei em Itaú de Minas. Quem fez o casamento do senhor? Foi o pastor Carlos, da Presbiteriana. Carlos Júnior? Carlos Ferreira Júnior. Ferreira Júnior. O filho dele era pastor aqui, o Marcelo, né? Você conhece? Não sei. O que Filho dá do essas. Carlos? O que dá essas entrevistas aí de eleitoral. sabia Ele é não. presidente do Conselho Eleitoral. Então, ele que fez meu casamento é um pastor que eu muito admirei. Agora, o pastor, ele tem um outro filho que é pastor e é delegado, o Paulo. Paulo. E tem uma filha que é médica. Como que chama a esposa dele? É muito querida. Elda. Elda. E tem uma história muito... A minha cabeça tá boa, tá bem? Então você casou ali você conheceu muita gente da presbiteriana também. Conheci, aliás, eu Conviveu com gente? Eu vou contar uma história para o senhor. Pode. Isso aí vai ser edificante. Eu casei na presbiteriana, aí foi passando o tempo e tal. Eu descia para ir para a presbiteriana, tinha um salãozinho da Assembleia, rapaz, foi um dia eu vou vir aqui. O coração ardeu para ir lá na Assembleia. Aí, um dia eu fui, rapaz. Fui e não saí mais, né? Não saí mais. Aí, passei para lá. Batizei lá, porque lá na presbiteriana eu não cheguei a batizar. Batizei lá na Assembleia. E na época, pastor Ronaldo, existia uma rivalidade entre as igrejas. E como? Você lembra? Lembro. Então o crente da Assembleia não tinha aquela comunhão com os crentes da presbiteriana. Eu, novo convertido,
novo convertido, mas eu já dirigi a igreja. O caminhão do lixo está passando aqui, eu estou filmando porque... aí, ó. Olhando aqui no aeroporto. E aí? Aí, eu era novo convertido, mas já dirigi a igreja como segundo dirigente. Aí, com 9 meses que eu me converti, o pastor... Quem é que era o pastor Simoni, da Assembleia de Deus. De Passos. De Passos. Eu conheci. Me empossou na igreja de Itaú de Minas. Aí ele tirou o pastor Tito, que era o pastor local que estava lá, levou para Passos e deixou eu. E eu fiz uma festa, um congresso, lá na Assembleia. Emiti um convite, mandei lá para Presbiteriana. Falei, eu quero ver vocês todos aqui. Aí um fala daqui, o outro fala dali, o outro... Fala, mas não pode, a doutrina deles é outra, agora você vai chamar o povo da Presbiteriana e tal. Eu falo, olha, o céu que eu vou é o que eles vão. Um dia nós vai encontrar lá. Então não aceita esse tipo de coisa não, nós vamos quebrar esse tabu. Veio tudo, a igreja com o pastor, com tudo. Chegou lá, eu honrei eles, recebi muito bem, dei oportunidade. Acabou, pastor. Hoje a Assembleia de Deus e Presbiteriana é uma união. É o Edmar, que é o pastor lá que tem. Edmar. O Edmar não está lá mais. Não está, está em Paraíso. Paraíso. Que está lá é um moreno, esqueci o nome dele. Ali tem uma família aqui do Joel, que tinha um negócio de cimento, trabalhou com cimento lá, o Joel é presbiteriano. Joel Freire? Então, Joel Freire é irmão da minha tia, casada com meu tio, que é irmão da minha mãe. Que bom. O Joel Freire. Ô pastor, me mostra aqui agora, o primeiro contato que você teve com o evangelho, assim, de igreja, como que surgiu a sua mudança de vida? Você já mostrou aí essa caminhada. Olha, eu, para te ser sincero, eu não gostava muito de crente, não. Eu era solteiro, aí o povo ia lá em casa evangelizar, e lá a janela era alta assim, a casa era meio suspensa, e eles chegavam lá, eu saía por fundo assim, baixadinho assim. E caía no braqueara, no capim, não saía. Não queria saber de igreja, não. Não queria, não. Mas aí, o que aconteceu? Aí eu conheci a irmã Isa, que é minha esposa. Aí... Ela era de lá? Ela era da Presbiteriana. Da Presbiteriana? Aí, eu falei, agora tem que ir, né? Aí comecei a ir e tal. Aí, eu fiquei lá uns 10 anos na Presbiteriana. Só que, na verdade, pastor, a gente tem que ser realista com as coisas. Na verdade, eu era lá, de lá, da igreja e tudo, mas eu não era bem convertido. Eu fumava, eu bebia, eu bagunçava o coreto. O dia que eu fui para a Assembleia de Deus, Deus fez a limpeza. Aí ele fez a limpeza. O Espírito Santo fez a limpeza, aí eu me tornei um crente de verdade. Uma entrega total. Uma entrega total nesse salãozinho que eu estou falando para o senhor. Que era na praça lá. Certo? E de lá foi só bênção. Aí eu fiquei 4 meses como crente, o pastor Simoni me levou ao diaconato. 4 meses. Quando eu fiz 9 meses certinho de crente, ele me levou para o presbitério. E eu assumi a congregação. E estou até hoje trabalhando na obra. Que coisa boa, pastor. Alegria, né? E o senhor casou com a dona Isa, né? Isa. Maria Isa de Carvalho é o nome de dela. Carvalho. E tem os filhos, né? O Carvalho Júnior, que é o... Tem o Juninho, que é o mais novo. Né? Eu tenho a Fabiola, que é a mais velha. Tem a Cláudia e tem a Mara. Eu tenho 4 filhos. 4 filhos. 3 mulheres e o Júnior. Me fala o nome dos netos, quantos o senhor tem? Já viu registrado? Eu tenho 10. Uma penca boa. Eu tenho 10 netos e 2 bisnetas. Então fala o nome deles aí. Eu tenho o Mateus, que é o mais velho. Sim. Que é o da Fabiola. É o que me deu a bisneta, que chama Isabela. A minha primeira bisnetinha, Isabela. Eu tenho a Lília, que é a irmã do Mateus, que é minha neta. Eu tenho o Caleb, que é da Cláudia. Tem a Cálita, tenho o Lincoln e o Miguel, que é da Cláudia.
E tem o Vitor Hugo, que é da Mara, tem o Pedro Augusto, que é da Mara, e tem a minha bisnetinha, que é do Vitor Hugo, que chama Maia. Está com 2 aninhos, a minha bisnetinha. Então eu tenho 10 netos e 2 bisnetas. Parabéns. Família cresceu, abençoada, e todos dedicados ao trabalho, né? E graças ao bom Deus, eu tenho muita honra e agradeço muito a Deus, pastor Ronaldo, pelos meus filhos, principalmente pelo Júnior, que é o Júnior, ele seguiu meus passos e hoje ele é um pastor muito abençoado. Conferencista, né? Conferencista, palestrante aí. Você sabe onde ele estava ontem? Lá no Rio Verde, lá no Mato Grosso. Mato Grosso, eu tenho acompanhado. Amanhã ele viaja lá para Cacilândia, para dar estudo de casais. Encontro de casais. Mas no final do mês ele vai lá para perto de São Paulo, onde está o Anjo Galvão. Ele vai dar estudo de casal lá também, mais no final do mês. Então, eu sou muito grato a Deus pela vida dele, pela vida da minha nora, né? E tem a Estherzinha e tem o José, que é dele. É dele. A Estherzinha já está com 15 anos, para 16, e o José está com 10 anos. Que ministério bonito, né, que ele faz, né? Também nasceu numa família que é muito distinta, né? O pastor está falando. Eu investi no Júnior, porque eu não tive assim, muita oportunidade, pastor, de fazer muitos cursos, esse tipo de coisa. Eu não tive a oportunidade, porque naquele tempo era muito difícil. Eu fiz um curso teológico, aquele curso Cícero Canuto de Lima. Sim. Fiz ele à distância, mas uma dificuldade tremenda. Depois eu comecei a fazer a ETAD aqui em Franca. Mas eu não tive assim, a oportunidade de estudar muito. Mas eu sempre investi no Júnior. Eu ia para São Paulo, na reunião de Belém, toda segunda-feira, primeira segunda-feira de cada mês, nós íamos para São Paulo, na reunião lá no Belémzinho. E eu ia nas casas publicadoras e trazia aqueles montes assim, de revista ilustrada da Bíblia. Sabe? Tudo ilustrado. História de José, história de Sansão, história de Davi, tudo ilustradinho, bonitinho. Eu trazia caspia assim para ele, pro Júnior. Falei, meu filho, olha aqui. Enquanto ele não lia tudo, ele não ia brincar. E ele pegou gosto pra coisa. Você entendeu? E ensina a criança no caminho que deve andar. Eu investi nele, eu não tinha... Toda vez que eu ia em São Paulo, eu trazia alguma coisinha diferente para ele. Bíblico. Sabe? Para ele estudar, para ele desenvolver o trabalho. Hoje, graças a Deus, a minha nora é muito abençoada também, é palestrante também. Ela é que família que ela é? O nome dela é Radar. Ela é lá do Rio Grande do Sul. O nome dela é Radassa. Radassa. Ela é lá do Rio Grande do Sul. A mãe dela mora lá. O pai dela mora em Itajaí. Itajaí. Eu sei que eles são muito dedicados e fazem um trabalho muito bonito. Então eu só tenho que agradecer a Deus, pastor Ronaldo, por todas as bênçãos que Ele tem derramado na minha vida. E esses dias para trás eu estava comentando com a irmã Isa, eu já passei 15 anos do tempo de jubilar. No tempo de jubilar e está aí, dando um testemunho brilhante do trabalho. O pastor Zé falou para mim, falou para o João, falou, o seu pai, eu só jubilo ele se ele vir aqui falar para mim jubilar. Do contrário, eu não jubilo ele, porque seu pai está dando de 10 e muito sobrenome aqui. É trabalhador, então, pescador. Agora, você falou um negócio que eu vou terminar aqui, e realçando, o trabalho do pastor Isaac também é fantástico, né? Olha, é um sangue novo que chegou e... Pastor Ronaldo, você sabe que a gente orou muito tempo para que Deus providenciasse, fizesse no nosso campo de Franca. Deus é minha testemunha disso que eu estou te falando. Eu orei muito tempo, às vezes eu chorava na presença de Deus, porque eu queria ver a nossa igreja sendo lotada, queria ver as igrejas tudo abençoadas, tudo bem. E nós passamos um momento meio turbuloso. Né? Um momento meio turbuloso.
Mas Deus entrou com providência e deu tudo certinho, sabe? No tempo próprio. No tempo próprio. O pastor Edinho foi muito sábio na decisão da jubilação dele, que ele pediu jubilação. É. Falou, não, pastor, nós não está jubilando o senhor que quer. Não, é eu que quero. Aí a igreja entrou num consenso lá, cuidou dele até a morte dele e está cuidando. E agora ele faleceu há pouco tempo, 15 dias mais ou menos. Faz nem 15, semana passada. Semana passada. E esse vídeo vai ser em memória a esse grande pastor Edinho, Edson de Oliveira. Pastor Edinho deixa um ministério. Além de ser um irmão em Cristo, foi meu pastor, um homem que... Administrador. Um homem que eu não tenho nada que desabone a pessoa dele. Nós era amigo de pescaria, nós ia lá para Rifan, ele ficava lá, só nós dois. Aí nós ia lá, punha as redes e tal, eu era profissional, né? Tinha documento, tinha tudo, punha as redes. E de noite nós ia para casa lá, fazia uma janta, jantava, conversava um pouquinho das coisas de Deus e ia dormir. No outro dia cedinho nós levantava para tirar as redes, eu e o pastor Edinho. Então, o pastor Edinho para mim foi mais do que irmão. Além disso, eu sou muito grato a ele pelo que ele fez por Júnior. Porque eu não pedi para ele pôr o Júnior no ministério. Certo. Foi ele que sentiu. Você entendeu? O pastor Edinho tinha um tino, né? Ele sabia fazer a leitura, né? Sabia. Das pessoas que vinham aqui. O pastor Bolsanufo, né? Que trabalho maravilhoso. O pastor Edinho que deu a guinada todinha nele, né? Esse grupo do pastor, e muitos pastores, né? De Franca, organizou a igreja. Agora na passagem dele lá, eu fiz o registro todinho do... Eu não pude ir. Mas o senhor viu o registro que foi feito no YouTube? Os vídeos, né? As palavras bonitas das pessoas então, lá. Foi só no dia. Rapaz, eu estava com uma tosse e eu estava com escorreção, deu um negócio no nariz, assim, porque eu tive Covid, né? E a Covid me deixou uma sequela. Aí aquela escorreção no nariz e eu tossindo que eu não fechava a boca um minuto, rapaz. Eu tossindo direto. Aí eu falei pro Júnior, falei, ó, comunica o Adriano que eu não vou poder estar lá pelo motivo que eu tô doente, eu tô mais de cama do que em pé. Sabe? O corpo tá pedindo só cama e eu tô tomando remédio e o trem tá meio brabo aqui pro meu lado, por isso que eu não vou. Porque a gente é até ruim a gente ir no meio da multidão, tossindo do jeito que tá, né? Eu falei, não vou não. Aí, mas avisa o Adriano, avisa o pastor Isaac, que o motivo de eu não poder estar lá é esse. Mas o pastor Edinho foi um companheiro. Ô pastor, vamos mudar um pouquinho de assunto aqui. O senhor conheceu o pastor Perosini quando chegou aqui? Não cheguei com ele. Então nem o pastor Santana aqui. Não. O Perosini eu conheci ele. Conheci. Mas só que não no ministério. No ministério. Porque quando o pastor Edinho veio para cá, eu vim junto. Você chegou junto com ele? Cheguei junto com ele. E eu sou mais antigo do que você, então, porque eu sou da época do pastor Santana, do lançamento Santana, da pedra fundamental. Quando eu vi, o Santana já estava em Ribeirão e o Perosini estava saindo daqui. E eu fui lá em Ribeirão Preto, na posse do pastor Jair. O pastor Antônio Santana na época, né? Santana. É Ronaldo aqui, ó. Hoje é um dia muito especial para mim, dia 6 de junho de 2023. Eu estou falando especial porque eu conheci, conversar um pouquinho com o pastor Estevaldo e guardar essa história bonita. Pastor, eu estou encerrando aqui agora. O evangelho muda a vida da gente. Muda. E ilumina o caminho. Ele transforma. Ilumina o caminho, né? Ilumina. Tudo na vida da gente fica mais fácil, né? O temor de Deus, sabedoria de Deus. E o senhor que passou essa vida e tem passado, iluminando o caminho para as pessoas, né? Mostrando para as pessoas o caminho reto, né? Amém. Isso é tão bom, né? Amém. O ministério. É verdade. Parabéns para o senhor. Isso aí não tem dinheiro que paga. As almas que a gente já conseguiu ganhar para Jesus, isso aí não tem dinheiro que paga, porque uma alma vale mais do que esse mundão perdido que está aí, ó. Uma alma é preciosa para Deus.
Precioso. Eu sou muito grato a Deus porque eu tenho alguns filhos na fé. Não fiz muito não, eu deveria fazer mais. É. Tá? Mas a gente fez um pouquinho na obra de Deus. Eu estou aqui, eu tô aqui na casa do Sr. José Duarte, que a esposa dele é lá da igreja da pastora Estevaldo. E ela que falando, eu falei assim, eu vou procurar o pastor Estevaldo. Eu não sabia que esse dia de hoje ia ser tão abençoado assim, para mim. Registrar. Muito obrigado, pastor. Não é de que, meu querido. Eu sou grato a Deus pela sua vida também. Você sabe que eu gosto muito de você, né? Obrigado. Eu tô te aguardando aqui para você ver a igreja que eu reformei aqui, ué. Você ainda não veio? Eu preciso de vir aqui uma hora. Vai ser no domingo, né? Vamos ver. Vai ser uma alegria. Ô pastor, a gente está falando aqui, mas a gente conhece tantas pessoas, a gente precisava de gravar mais. E eu quero gravar mais. O que o senhor deixou aqui é muito rico. Essas histórias do canal Memórias e Vida surgiu. Eu tenho que realçar a minha mãe, que eu comecei a guardar histórias dela e ela foi abrindo o coração e contando. E eu falei assim, isso vai servir para pesquisa daqui a 20, 30 anos. E a minha mãe contando do pai, do avô que ela lembrava, né? E das tias dela, família grande. E aí eu passei a valorizar isso, e o senhor falou muito da família também, muito bonito. E a igreja. Agora, nós temos que valorizar muito esse sentido. A família tem uma força tão grande na sociedade. Famílias fortes. Se não tiver família, não tem sociedade, né, irmão? Não tem sociedade. E o nosso tempo de hoje é o tempo do desafio. Da gente ler a Bíblia, fazer o nosso culto doméstico, né? Dentro de casa, levando as experiências da nossa fé, da nossa confiança em Deus. Deus abençoe, pastor. Amém. Ótimo.